Olá, muito prazer. Eu sou o Xaropinho, eu tenho 20 anos, eu sou um homem de cabelo castanho curto, olhos castanhos e estou vestindo uma camiseta cinza. Eu sou estudante de Ciências da Computação na USP de São Carlos, eu estou no meu terceiro ano de curso e hoje eu estou aqui para gravar um vídeo para vocês do projeto Fala Cientista do PET Computação. E o tema do vídeo de hoje vai ser como era feita a pesquisa científica antigamente. O ramo da pesquisa, também chamado de área acadêmica, é um assunto muito popular hoje em dia. Se fala muito de avanços na ciência, de inovações, de novas tecnologias. E tudo isso tem muito a ver com os pesquisadores, que são os profissionais que atuam nessa chamada área acadêmica. Esses pesquisadores barra cientistas contam com muitos equipamentos para conseguir realizar seu trabalho. Por exemplo, computadores com uma grande capacidade de processamento ou máquinas de alta precisão. Um grande exemplo de como a ciência hoje em dia faz o uso de muitos desses avanços e também de muitos equipamentos está na vacina da Covid-19, que a gente desenvolveu em tempo recorde quando comparado com o tempo que a gente demorou para desenvolver vacinas no passado, justamente por conta de todo um acúmulo de conhecimento e de estudos nas áreas de estudos sobre vacinas, por exemplo, e de todos os equipamentos de maior tecnologia que a gente tem hoje em dia para poder desenvolver isso com uma maior velocidade e também para ajudar na pesquisa feita hoje em dia. E pensando em toda a tecnologia que a gente tem hoje em dia, todos os equipamentos que os cientistas podem usar, você já parou para refletir como que a ciência era feita antigamente, quando a gente não tinha tantos recursos tecnológicos? Bem, antigamente não se podia contar com internet, ou computadores, ou até mesmo eletricidade. Então, como pesquisadores e cientistas como Mary Curie ou Arquimedes faziam a ciência? Era necessário muitas vezes longos experimentos, análises muito detalhadas, desenhos e anotações feitas à mão, a lápis, desenhos muito complexos e muita busca de conteúdo em livros e arquivos que hoje em dia a gente facilmente encontraria com uma rápida pesquisa no Google. E para tornar mais palpável como que a ciência era feita no passado, eu vou trazer aqui para vocês três pesquisadores, três cientistas muito importantes para a nossa história. Vou contar um pouquinho de algumas histórias engraçadas que aconteceram com eles, para ilustrar um pouquinho de como que a ciência no passado tinha a sua maneira de progredir. Para começar então, a primeira pessoa da qual eu vou comentar vai ser Arquimedes, um matemático e criador ou inventor da Grécia Antiga, que nasceu no ano de 287 a.C. Arquimedes fazia ciência numa época em que ainda nem existia um método científico ou muito menos o conceito de pesquisa acadêmica consolidada. Uma parte muito interessante de como Arquimedes fazia a ciência na época dele era a forma como ele divulgava as suas teorias, as suas descobertas e contava com a ajuda de outros cientistas, que era por meio de correspondência, de certa forma cartas da Grécia Antiga, com a qual ele trocava com outros matemáticos e outros inventores, e dessa forma a ciência ia sendo compartilhada de uma forma um pouco informal e nada muito padronizado. E uma das histórias mais famosas de Arquimedes, e que também dá origem ao título desse vídeo, do Eureka, vem de uma história que conta que Arquimedes, que era muito amigo do rei de Saracusa, que era a cidade na qual Arquimedes viveu muitos anos de sua vida, havia pedido para um ferreiro fazer uma coroa com ouro. E o rei recebeu essa coroa depois de feita, mas achou que o ferreiro tinha roubado um pouquinho do ouro que o rei deu para fazer a coroa. Então chamou Arquimedes, reconhecido por ser uma pessoa muito inteligente, e pediu para Arquimedes averiguar a situação, ver se realmente o ferreiro tinha passado a perna no rei ou não. Bom, proposto o desafio para Arquimedes foi algo que frustrou muito Arquimedes, porque ele precisava saber o volume da coroa, e era uma tarefa muito difícil na época saber o volume daquela coroa sem poder derreter ela e transformá-la num quadradinho para medir as proporções e calcular o volume. Em conta que Arquimedes, muito frustrado por não conseguir achar uma solução, entrou numa banheira e ao entrar na banheira, essa banheira elevou um pouquinho o volume da água, a altura da água. E dessa forma Arquimedes teve a brilhante sacada que é possível calcular o volume de objetos submergindo ele dentro da água. E Arquimedes, de tão animado com essa descoberta, saiu correndo pelado da banheira pelas ruas de Saracusa, gritando Eureka, que é uma palavra em grego que significa eu descobri ou eu entendi como funciona. Bom,
Essa história ela não é levada muito a sério nas suas partes mais cabulosas, mas é sim atrelado a Arquimedes a descoberta de como calcular volumes por meio da submersão de sólidos dentro de água. E isso mostra como que na época muitos dos experimentos eram feitos de forma muito prática e de forma muito experimental. Bom, saindo agora de Arquimedes e avançando alguns séculos no tempo, eu vou falar agora da Ada Lovelace, uma matemática inglesa nascida em 1815 e reconhecida por ter sido a primeira pessoa no mundo a ter escrito um programa de computador, ou seja, ter programado um computador. Acabei de perceber que eu não estava olhando para a câmera e agora eu vou gravar olhando para a câmera. Aos 17 anos, Ada conheceu Charles Babbage, um professor de matemática de Cambridge que havia feito pesquisas na área de computação. De cara, Babbage ficou muito encantado com a inteligência de Ada, os quais se tornaram muito próximos ao longo dos anos, sendo que Ada contribuiu muito na pesquisa na área de computação relacionada às máquinas de Babbage, que eram máquinas como se fossem computadores primitivos, as quais o Babbage desenvolveria ao longo dos anos de pesquisa. É necessário destacar o motor analítico, uma das invenções de maior sucesso de Charles Babbage, que é um dos maiores representantes do que se tem de um computador primitivo nos dias de hoje, que foi de fato o computador o qual a Ada programou, escreveu um programa para ele. É interessante pontuar também que, assim como Arquimedes trocava correspondências com matemáticos e criadores na sua época, Charles e Babbage trocavam diversas correspondências discutindo teorias matemáticas e conversando sobre as máquinas de Babbage e sobre as suas criações. Então é muito interessante perceber que numa época que também não se tinha muito acesso à internet ou meios de comunicação eletrônico, ainda assim eram utilizadas correspondências de uma forma pouco formal de se discutir ciência e se debater ideias na época. E um dos episódios de maior destaque de Ada aconteceu quando o Babbage foi na Universidade de Turing fazer uma palestra em italiano sobre o seu motor analítico, e Ada ficou encarregada mais tarde de traduzir essa palestra para o inglês. E quando Ada fez isso, a palestra ficou com 3 vezes o tamanho original, claramente demonstrando um conhecimento absurdo dela sobre o assunto, e na qual ela acrescentou observações extremamente importantes, das quais Babbage nem tinha conhecimento. E uma dessas observações de Ada foi que uma máquina capaz de processar números, como o motor analítico, também poderia ser muito bem capaz de produzir músicas, ou desenhar gráficos, ou ser útil para a ciência como um todo, o que se tornou realmente uma realidade, porém 100 anos depois dessa observação feita pela Ada. E Babbage ficou tão impressionado com essas observações da Ada que apelidou ela de a encantadora de números. Acabei de perceber que eu tô gravando olhando pra mim mesmo e não pra câmera. Vou voltar a gravar olhando pra câmera. Bom, saindo agora da Ada e avançando alguns anos na história, vou falar agora da Marie Curie, ou Mary Curie, ou Maria Curiosa para os mais íntimos, também conhecida como a primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel. Mary fazia suas pesquisas num ambiente um pouco mais acadêmico. Ela trabalhava como pesquisadora junto com seu marido na Faculdade de Física e Química de Paris, no final do século XIX. Uma das técnicas que Mary elaborou para fazer sua pesquisa foi pegar 2 placas de metal, revestir uma delas com sais de urânio, e a partir daí ela começou a medir as resistências de raios que eram emitidos por esses sais de urânio, utilizando aparelhos que foram produzidos pelo seu próprio marido. Dessa forma, Mary foi capaz de medir a intensidade de raios sendo emitidos do urânio, ou seja, radioatividade, e também raios sendo emitidos de outros elementos, fazendo-a se questionar da existência de mais elementos radioativos, não só do urânio. Dessa forma, é possível perceber que muito da ciência que a Mary trabalhava na época dela e dos equipamentos que ela precisava utilizar eram produzidos por ela mesma e pelo seu próprio marido, muitas das técnicas utilizadas também na elaboração da sua pesquisa. E vale ressaltar uma coisa interessante, hoje em dia a radioatividade ela é medida numa unidade de medida chamada Becquerel, que foi um dos pesquisadores que contribuiu na pesquisa de Mary, na qual levou ela a ganhar o Prêmio Nobel. Bom, saindo agora da Mary Curie e chegando na conclusão, é muito interessante perceber como a pesquisa científica amadureceu muito ao longo da história da humanidade e se formalizou, passando por diversas mudanças e se adaptando ao que cada pesquisador tinha em sua época, fazendo com que os pesquisadores tivessem que usar o que tinham e até do que não tinham para conseguir realizar suas pesquisas.
E dessa forma, a ciência ganhou essa magnitude, essa importância para nossas vidas hoje em dia. E nós devemos muito reconhecimento a todos esses profissionais que contribuem tanto para a nossa evolução enquanto espécie. Bom, e é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Esse foi mais um vídeo do projeto Fala Cientista. Caso vocês tenham gostado do vídeo, por favor, deixe um like aí embaixo pra gente. E também lembre-se de se inscrever no canal. A lista de cientistas desse vídeo foi bem curtinha, então se tem algum cientista que inspira você, que você queria que tivesse aparecido no vídeo, por favor, deixe nos comentários aí embaixo. E é isso. Tchau, tchau.